quais são as principais diferenças e nuances que você vê trabalhando no Brasil e na Suécia em termos de cultura do trabalho, do emprego, gestão, que você pode compartilhar? Olha, eu acho que eu vim para trabalhar na mesma empresa, né? Então eu tive as duas experiências no Brasil e na Suécia, a mesma empresa, a mesma área, e eu falo que são empresas completamente diferentes, Olha assim, só. não tem nem, a cultura é totalmente diferente. Primeiro que a Suécia, ela tem uma cultura de balanço de vida. Você tem que ter uma qualidade de vida e um balanço entre trabalho e vida pessoal. Então, assim, uma coisa que foi para mim um choque quando eu cheguei aqui, me perguntaram qual era o meu hobby. E aí eu fiquei pensando, eu tenho hobby? Eu não tenho hobby. O hobby no Brasil, o nosso hobby é trabalhar e pegar trânsito. Não tem hobby, não tem tempo. E a gente não tem tempo para ter um hobby assim, né? Então eu falei, nossa, não tem um hobby. Eles têm, né? Eles sempre têm algo para eles sempre têm algo na vida pessoal deles que eles se focam, né? Também. Então esse equilíbrio é muito grande. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eles não são a favor de você ficar fazendo hora extra. Então, por exemplo, se você tiver algo pontual em que você precise trabalhar após o horário, é aceitável. Agora, se você começa a trabalhar muitos dias seguidos, muitas semanas seguidas, seu chefe vai te chamar e vai falar, olha, o que está acontecendo? Não é normal você trabalhar tantas horas seguidas a mais. É algum problema de workload? Vamos sentar, vamos conversar, vamos distribuir o workload novamente, porque não é saudável você trabalhar tanto. Uma experiência que eu tive logo no começo foi uma crise que a gente estava vivendo com um fornecedor e já estava assim, tentando resolver um caso. E eu cheguei numa segunda-feira, toda segunda a gente tinha uma reunião de crise, né, da crise que estava acontecendo. E eu cheguei e falei, olha, eu tive um insight no final de semana, vamos fazer vamos falar com o fornecedor assim assado, vamos fazer isso, isso, isso. E aí acabou a reunião, todo mundo saiu, minha chefe falou, você fica. Eu falei, meu Deus, acabei de chegar, né, o que eu fiz de errado? E aí ele falou, eu fiquei prestando atenção no que você estava falando, e você falou que você teve um insight em casa no final de semana. O que está acontecendo? Isso não é saudável, você precisa desconectar quando você sai do trabalho, o que está acontecendo. Então, assim, eles têm eu acho muito, muito legal isso, de você não viver, você trabalha para viver, você não vive para trabalhar aqui, né? Então, eles têm essa cultura de que você tem que trabalhar as 8 horas por dia. De sexta-feira, normalmente, depois das 3 da tarde, se você ligar para qualquer pessoa, ninguém vai te atender, porque eles têm esse costume. As empresas, elas, até oficialmente, a empresa que eu trabalho hoje é oficial, 3:30 da tarde é o final do dia, a gente trabalha menos na sexta-feira, oficialmente, no sistema, até falando. Então, eles querem que você, assim, o trabalho é só uma consequência, não é sua vida inteira, entendeu? É uma cultura muito bacana, assim, eu acho que é uma diferença bem gritante em relação ao Brasil. O trabalho, ele é o meio, não o fim. Acho que eles encaram dessa forma, né? E Sim, você com falou certeza. que teve um insight no final de semana, levou para sua líder aí, ela te chamou para conversar. Imagina se você fala, às vezes, acho que todo mundo no Brasil tem esse costume, às vezes a gente está muito preocupado com o trabalho, a gente acaba sonhando com o trabalho. Eu já tive solução para coisas no trabalho, uma negociação, um conflito, sonhei, tem uma alternativa. Imagina você levar para o seu líder, eu sonhei com uma coisa do trabalho, dá pra gente, nossa, aí eu falo, é burnout, já tá passando mal, vou procurar um médico. Eles não. É totalmente diferente, assim, do Brasil. Eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, mas eu acho que tem vários pontos que são muito gritantes em relação a até tratamento. Se você tem uma crise no trabalho, por exemplo, um fornecedor, sei lá, um exemplo, um fornecedor parou a linha por falta de matéria-prima, sei lá, algo do gênero. Eu acho que na Suécia eles
se acontece algo do gênero, eles vão, beleza, vamos resolver o problema, vão montar aqui uma equipe, vocês vão ficar focados nisso, vai para o fornecedor, e aí já tem um plano de ação e resolve. E eu acho que no Brasil é muito... eu falo que a culpa é jurídica aqui na Suécia, e no Brasil a culpa é pessoal, assim, né? É privada, porque acaba que você, como comprador, é questionado de como você não sabia disso, como você não tinha um plano B, você vai ser responsável, você passa mais tempo fazendo lessons learned, né? Lessons learned seria... Como evitar que aquilo aconteça novamente, né? Como evitar que aquilo aconteça novamente do que tentando resolver o problema. Aquele problema, ele perdura muito mais tempo no Brasil, porque você foca em outras coisas do que resolvendo realmente o problema, né? Eu acho que isso é uma cultura gritante. Mas aí você acha que é muito aquele lance que a gente tem aqui da crença da culpa? Quando acontece algo, a primeira coisa que todo mundo pensa, quem é o culpado? Por que isso aconteceu? Encontrar um culpado, apontar o dedo para depois resolver o problema. Eu acho que talvez seja cultural brasileira, assim, de ser tudo muito pessoal, né? Uma diferença que a gente tem é que às vezes quando você discute com alguém no trabalho, você acaba pegando birra daquela pessoa, né? No Brasil. Aqui é trabalho, fora do trabalho é outra coisa, assim. Saiu da sala de reunião, eles já te chamam para um cafezinho e tá tudo bem, sabe? Outro... Eles separam, são caixinhas diferentes. No Brasil, acho que é tudo muito, muito emocional, né? Seria muito mais emocional. Então, acaba que a gente não consegue focar em resolver o problema. A gente quer saber quem que causou aquele problema, sabe? Do que querendo resolver. Então, eu acho que também é uma cultura diferente do que a gente tem no Brasil.